Oi, gente. Eu me chamo Natália, tenho 22 anos e o Espírito Santo me pediu para eu gravar um vídeo contando o meu testemunho. E eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Nesse vídeo eu irei expor toda a minha vida, irei expor coisas que eu nunca contei para ninguém antes. E, enfim, eu nasci num berço católico, a minha família inteira é católica roxa, praticante. Eu até cheguei a fazer catequese, comunhão, cantava na igreja, porque minha mãe me obrigava mesmo, não era porque eu gostava. Porém, eu nunca havia sentido a presença de Deus, eu não tinha noção que Deus se relacionava com os seres humanos. Para mim, Deus era o criador de todas as coisas e ficava lá sentado no seu trono, julgando quem é para o céu e quem é para o inferno. Na Igreja Católica, eu fui ensinada que se você tivesse um bom coração, você fosse uma boa pessoa, você iria para o céu. Independente se você usasse drogas, se você traficasse, prostituísse, mentisse, se você tivesse um bom coração, você iria para o céu. É assim que eu havia sido ensinada. E por conta disso, eu é por isso que eu fiz tudo o que eu fiz sem peso na consciência. Aos meus 3 anos de idade, os meus pais se separaram. E eu me culpei durante muitos anos por isso. Eu vou contar pra vocês o porquê. A minha mãe conta que eu era muito apegada com o meu pai. E ela foi à missa, levou os meus irmãos, me deixou com o meu pai. E quando eu acordei, meu pai havia ido pro bar. E eu fui atrás dele. As pessoas me viram sozinha na rua, chamaram a polícia. Eu fui pro conselho tutelar. E foi uma burocracia para minha mãe conseguir a minha guarda outra vez. E ela se separou do meu pai por causa disso. E eu me culpei durante muitos anos por isso. Com 6 anos de idade, meu pai faleceu de câncer. E, e eu comecei a me tornar uma menina depressiva por isso. Eu fiquei muito mal. Eu me tornei uma menina depressiva, deprimida por conta disso. Também com 6 anos de idade, eu sofri abuso sexual. Eu fui abusada por um parente meu, sexualmente. Essa é uma das coisas que eu não havia contado a ninguém ainda. Eu não sei por que eu escondi isso. Talvez eu tinha vergonha, não sei. Mas eu não criei, sabe, não fiquei com ódio do meu abusador. Pelo contrário, isso despertou desejos sexuais em mim precocemente. Eu passei a ter desejos sexuais. Eu passei a, desde então, a me masturbar todos os dias. Eu tinha essa necessidade de me masturbar todos os dias. Consequentemente, eu passei a ser uma viciada em pornografia. Eu era apenas uma criança e eu tive a minha infância roubada. Também aos 6 anos de idade eu sofri bullying na escola. Por Foi quando eu entrei na primeira série e tal. A minha mãe não tinha condição, a gente passava muita necessidade quando a gente era criança, muita necessidade mesmo. Minha mãe mal tinha para pagar água e luz e para comer, tipo, o necessário. Era arroz, às vezes era arroz, somente arroz que tinha para comer e não tinha mais nada para comer. Então minha mãe não conseguia, tipo, comprar as coisas que as meninas na minha época tinha, que bolsa de rodinha, na minha época tinha lancheirinha, né? Então minha mãe não conseguia comprar as lancheirinhas pra gente, era o essencial. Não tinha aqueles cadernos de desenho com colantinho, essas coisas. E roupa nova era fora da minha realidade, isso. Então eu me vestia mal, eu não cuidava do meu cabelo. E e por conta disso eu era extremamente rejeitada pelas meninas, na rodinha das meninas eu era extremamente rejeitada. E pelos meninos eu era também rejeitada. Eles me zoavam, me xingavam de vários nomes, me apelidaram de vários nomes, piolenta, cabelo de bombril, de vários outros nomes. Eles me apelidaram, bruxa, muita outra coisa eles me apelidaram. Eu lembro que eles passavam
e puxava o meu cabelo no intervalo. E eu não contava isso pra minha mãe, assim como eu não contava pra minha mãe que eu sentia culpa pela separação, assim como eu não contei pra minha mãe sobre o abuso, assim como eu não contei pra minha mãe sobre o meu quadro de depressão pela morte do meu pai. Eu não contei pra minha mãe também sobre o bullying, eu não contei na diretoria. Eu não sei, eu sempre guardei tudo muito pra mim. Isso me fez muito mal. E o bullying que eu sofri durou 3 anos. Porque eu me lembro que na terceira série eu já não aguentava mais viver aquilo, eu chorava todos os dias eu chorava. E eu já não aguentava mais viver aquilo. E eu cheguei na escola determinada a acabar com aquilo. E quando eu cheguei na escola, como era de lei, o menino veio e me zoou. E eu voei em cima dele, eu quebrei a cara dele. E todo mundo ficou tipo, "Ah, você fez isso e tal?" Porque eu era menina educadinha, eu era menina que sentava na primeira cadeira, na primeira fileira, na primeira carteira ali, né? Uma excelente aluna. E todo mundo ficou de boca aberta, sabe? Tipo, e aí as pessoas pararam de me zoar porque ficaram com medo de mim. E eu vi que era assim que eu devia ser essa menina agressiva para me defender. E eu comecei a me tornar da boa aluna, que sentava na primeira fileira, extremamente educada. Eu passei a sentar no fundão, a ser extremamente briguenta, a ser uma má aluna, passei a ter notas ruins, passei a, a ser mal educada. Eu não tava nem vendo se era inspetor, se era professor, se era diretor, eu xingava todo mundo. Isso foi até minha conversão, eu me tornei uma menina extremamente agressiva, mal educada. E isso foi para me defender mesmo, para me autodefender mesmo. E aos 11 para 12 anos, o meu irmão faleceu. E o quadro de depressão que eu tinha só aumentou. Porque aquela imagem de valentona que eu passei a ter era só uma maquiagem. Mas dentro do meu quarto, quando eu estava sozinha, é, aquela, aquela menina deprimida, depressiva, vinha à tona em mim. E eu chorava muito. Eu chorava muito. E quando meu irmão morreu, além da depressão ter aumentado, eu passei a ter pânico do medo. Eu passei a ter muito medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu ponhei na minha cabeça que todo mundo morria perto do seu aniversário. Meu irmão morreu um mês antes do aniversário dele. Meu pai morreu próximo do aniversário. Parecia que todas as pessoas que eu conhecia que já morreu perto do aniversário. E eu ponhei isso na minha cabeça. Então a data do meu aniversário pra mim era um inferno. Era extremamente um inferno. Um mês antes do meu aniversário, até um mês depois do meu aniversário, eu não tinha paz, porque eu ficava com o tempo todo com medo de morrer. Eu ficava ali, tipo, mal eu saía de casa, eu tinha medo de sair da minha casa com medo de morrer. Eu tinha medo mesmo de morrer, pânico do medo de morrer. Eu não saía nem da minha casa por medo de morrer. Na hora de ir pra escola era aquela vigilância total, olhando pros lados, pra todos os lados. Medo de um carro vir me atropelar, medo de pegar uma doença, sabe? Eu tinha muito medo de morrer. Na verdade, eu tinha medo de morrer porque a minha alma sabia que se eu morresse, pra onde ela iria. É, também eu ainda tinha uns 11 para 12 anos, eu não me recordo certinho. Eu entrei para um time de futebol feminino. E nesse time de futebol feminino, as meninas se pegavam. Eu conheci uma menina, eu me apaixonei por essa menina, por uma menina do time. Só que essa menina gostava de uma outra menina e, resumindo, ela só me fez sofrer. Só me fez sofrer, foi minha primeira apaixonite na adolescência foi por uma menina. E, e eu sofri muito, sabe, por causa dessa menina. A depressão, o quadro de depressão que eu tinha só aumentou nessa época, nesse período, só aumentou. Eu eu chorava muito mesmo, eu me lembro que eu chorava muito. E foi aí que me apresentaram a maconha. Me apresentaram a maconha com a promessa de que essa dor iria amenizar. E realmente, quando eu fumei,
dei muita risada e tal. Passou no momento ali que eu estava brisada, eu não sentia, eu não sentia a dor, sabe? Da rejeição e de tudo que eu havia passado anteriormente. E foi aí que eu passei a me viciar em maconha. Foi nesse mesmo time de futebol com as amigas do time de futebol que eu comecei a fumar cigarro. Na verdade, desde os meus 7 anos, 7, 8 anos, eu já pegava cigarro da minha mãe e fumava escondido. Nem sabia fumar, mas foi no time que eu passei a ter o vício de fumar, passei a fumar todos os dias. Eu tinha 11, 12 anos. Passei a fumar todos os dias cigarro. Lá também eu conheci a cocaína, conheci vários outros tipos de drogas com as meninas do time. Eu comecei a ir pra baile também. Minha mãe não deixava eu ir pro baile, porém eu ia escondido dela. Eu mentia pra ela que eu ia dormir na casa de uma amiga e de lá eu ia pro baile, escondido da minha mãe. E com mais ou menos 15 anos, entrou uma menina nova pro time. E eu me apaixonei por essa menina. E a gente ficou juntas durante 5 anos. 5 anos. 2 anos a gente namorou, os outros 3 anos a gente amigou. Passamos a morar juntas, nós duas. Eu era novinha, eu tinha, se eu não me engano, eu era 16 ou 17 anos. Eu não me recordo certinho a idade. Eu passei a morar com ela. E a gente passou a morar juntas e tal. E nós duas era tipo perdida. Era caso perdido. Às vezes bebia todos os dias. Era horrível. E eu fiquei com essa menina até os meus 18 anos. E com os meus 18 anos já me encontrava extremamente perdida, mergulhada no pecado. Eu era uma menina com 18 anos, eu era uma menina cheia de culpas, traumas, com um quadro de depressão altíssimo. Vira e mexe a tentar me matar. Eu era uma menina extremamente agressiva, briguenta, mal educada. Eu tinha um vício de masturbação, me masturbava todos os dias. Vício de pornografia. Eu costumava ler contos eróticos. Eu tinha necessidade de ler contos eróticos todos os dias. Todos os dias eu lia contos eróticos, que nada mais é que pornografia escrita. Eu já cheguei a me prostituir, sim, eu me prostituí por dinheiro. Eu cheguei a me envolver com tráfico. Eu tinha um vício compulsivo de roubar. Eu roubava as coisas sem ter necessidade de roubar, sem precisar roubar. Já cheguei a pegar coisas dos outros assim que eu nunca usei. Eu só fui perceber que eu realmente tinha um vício compulsivo de roubar depois que eu conheci a Jesus, que eu me converti, foi aí que eu fui tentar parar e vi que eu não conseguia parar. Eu tinha um relacionamento homossexual, eu era casada com a minha ex-companheira. E eu tinha uma vida promíscua fora disso, porque eu traía ela muito. Sem ela saber, as outras pessoas saber, eu mantinha relacionamentos sexuais com homens, mulheres, o que aparecesse pela frente. Eu mantinha relacionamentos bissexuais escondidos das outras pessoas e da minha companheira. E eu tinha total dependência da maconha. Se não tivesse maconha, eu não dormia. Não conseguia dormir se não tivesse maconha. Eu não conseguia me alimentar, comer se não tivesse maconha. Tinha que ter maconha quando eu acordasse. Se não tivesse maconha, quando eu acordasse, eu já acordava extremamente estressada. Eu fumava maconha pra comemorar. Quando eu tava feliz, eu fumava maconha quando eu tava triste, eu era dependente da maconha. Eu fumava maconha todos os dias, tinha que ter maconha pra mim. Eu era uma alcoólatra, eu bebia todos os dias tinha que ter bebida. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu cheirava cocaína todo final de semana, era de lei, tinha que ter todo final de semana, mas se tivesse cocaína a semana inteira, eu cheirava a semana inteira. Já cheguei a cheirar cocaína ao ponto do meu nariz sangrar. Já até comecei a ter overdoses. Nunca cheguei a ter overdoses, porque eu sempre procurei me controlar assim e tal. Mas quase, cheguei no quase. E entre outras drogas, cheguei a usar B25, lança, doce, balinha,
haxixe. Eu nunca cheguei a usar crack na lata mesmo, mas eu já usei mesclado, que nada mais é que maconha misturada com crack. Já cheguei a usar melado, que é a maconha com a cocaína. E com 18 anos eu me encontrava perdida, 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 perdida. Só que há males que vem pro bem. Há males que vem pro nosso bem. Com 18 anos a minha mãe pegou uma doença e eu pensei que a minha mãe ia morrer naquela época. Realmente eu pensei que minha mãe ia morrer porque ela ficou muito mal. Ela ficou no hospital e eu ia dormir com a minha mãe todos os dias. E, e lá no mesmo quarto que a minha mãe, tinha uma senhora. Essa senhora era cristã, ela era evangélica. E ela era diferente dos evangelhos que eu conhecia. Pois os evangelhos que eu conhecia me julgava, apontava o dedo pra mim, falava que eu era uma abominação por namorar mulher, falava... Eu ouvi tantas coisas de crentes que vocês não têm nem ideia das coisas que eu já ouvi. Que pra mim já não tinha mais perdão, que eu já não tinha mais jeito. Era crente que me dizia essas coisas, viu? Era crente que me falavam esse tipo de coisa. Que se diziam crente, né? Que se diziam cristão. Porque um verdadeiro cristão não fazem esse tipo de coisa. E eu não gostava de crente por causa dessas coisas, mas aquela senhora era diferente. Ela falava de Jesus pra mim de uma forma diferente. E o neto dela ia visitar ela. E eu me apaixonei pelo neto dela. Ele também era cristão. E eu me apaixonei por ele. E eu me lembro que eu rompi o relacionamento com a minha ex-companheira e fiquei com ele. Só que a gente ficou alguns meses juntos, só que eu vi que a gente não ia dar certo, porque eu era toda errada. Eu usava drogas, queria balada, queria fervo. Eu tinha parado os meus estudos, já ele fazia faculdade, ele era de igreja, ele era todo certinho, não usava droga nenhuma, sabe? E mesmo eu gostando muito dele, mesmo eu sendo apaixonada por ele, porque eu realmente gostava muito dele, eu era muito apaixonada por ele, eu decidi romper o relacionamento. Pro próprio bem dele, nem por mim, porque pra mim eu não tava nem aí comigo mesmo. Pro bem dele, eu rompi nosso relacionamento, mesmo gostando muito dele. E eu sofri muito e tal, mas foi o melhor. Só que a semente havia sido plantada. Ele havia falado de Jesus pra mim, ele havia me convidado para ir para a igreja, porém eu nunca aceitei o convite dele. Mas ele havia chamado eu para ir para a igreja. E tem uma prima minha que ela era na época ela era a única evangélica. E ela vivia me chamando para ir para a igreja, porém eu nunca havia aceitado o convite dela. Mas depois desse meu ex-namorado, eu resolvi aceitar o convite. E eu comecei a ir com ela para a igreja. E eu gostei. Eu me sentia bem. Eu me sentia bem dentro da igreja. E eu gostava de ir com ela para a igreja. Eu ia, tipo assim, uma semana eu ia uma vez por semana. Uma semana eu ia, ficava 2 sem ir. Só que eu fiquei nessa 1 ano. 1 ano eu ia pra igreja, não, tinha dias que eu não via a hora de sair da igreja pra fumar cigarro, saía da igreja ia fumar maconha, ia beber. Muitas das vezes deixei de ir pra igreja pra ir pro baile, porque era bem na sexta-feira, era bem dia de bailão. Eu deixava de ir pra igreja pra ir pro baile. E só que mais uma vez um mal veio pro bem na minha vida. Graças a Deus. E teve um dia eu deixei de ir pra igreja na sexta-feira e fui pro baile. E eu costumava ir pro baile usar tanta droga, que eu ficava de 2 a 3 dias de ressaca. Brava mesmo. Eu me recordo que num sábado eu ficava de ressaca brava à base de miojo e Coca-Cola. E no sábado tava eu lá, ia comer o meu miojo. Quando eu dei a primeira colherada, eu senti como se o miojo tivesse entalado aqui na minha garganta, tivesse parado aqui na minha garganta. E foi horrível. Naquele momento a minha pressão caiu, isso aqui, o peito começou a arder tudo por dentro assim. Eu comecei a sentir falta de ar, comecei a ficar com muito medo, eu comecei a sentir uma opressão
Na época eu não sabia o que era, hoje eu tenho um discernimento espiritual e eu sei que era opressão, era espírito de morte mesmo me rondando. E eu senti aquela opressão ao meu redor, assim, sabe? Foi horrível, foi horrível. Eu, eu lembro que no mesmo momento eu liguei pro meu irmão, pedi pro meu irmão me levar no hospital, meu irmão veio, me levou no hospital, só que ele me deixou lá no hospital e foi embora. E eu passei sozinha, aí o médico falou pra mim assim, que eu não tinha nada, que eu tava bem, que aquilo ali eu podia estar com gripe, a garganta tá inchada, e por isso que aquele miojo havia parado na minha garganta, e ele falou pra mim, vou passar uma injeção pra você. Enquanto eu tava ali esperando pra passar, pra tomar a injeção, eu me lembro que eu me lembro que eu comecei a refletir sobre a minha vida, eu comecei a pensar sobre a minha vida. Comecei a pensar o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Cadê os meus amigos que saem comigo pra balada? Cadê minha família? Eu tô aqui sozinha no momento que eu mais preciso. E naquele momento pra muitos parece coisa boba, mas pra mim foi muito, sabe? Eu senti realmente a morte ali me rondando. Eu senti mesmo a morte me rondando. Eu senti é, e eu já tinha o pânico do medo, aquele medo de morrer, né? E eu lembro que isso foi em julho. Foi em julho. Aconteceu, eu faço aniversário em junho. Não havia nenhum mês que eu tinha feito aniversário. E eu pensei, chegou minha vez, eu vou morrer. E eu me lembrei do meu irmão. O meu irmão, ele morreu exatamente assim. O meu irmão, ele morreu, ele tava com rotavírus. E ele foi vomitar, ele não teve força para vomitar. A comida voltou pelo canal da respiração. E ele morreu sem ar. E eu pensei, tô morrendo igual o meu irmão. E ali naquele momento eu pensei, no momento que eu mais preciso, cadê os meus amigos? Cadê a minha família? Eu tô sozinha. Eu estou sozinha. E, e eu pensei comigo, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu vou me apegar a esse Deus dos crentes aí, vou parar de usar essas drogas, vou parar de sair pra baile. Acabou, não quero mais isso pra minha vida e tal. Só que aí, depois que eu saí daquele hospital, eu vivi o verdadeiro inferno. Eu vivi o verdadeiro inferno. Eu, eu comecei a ser extremamente oprimida pelo inimigo. Só que eu não sabia que era no mundo espiritual, não tinha nem noção que era no mundo espiritual. Eu me lembro que eu passei a ter medo de comer. Eu tinha muito, passei a ter muito medo de comer. Eu fiquei umas 3 semanas assim, desse jeito. Eu tinha medo de comer. Eu me lembro que eu fazia sopa e eu tomava só o caldo da sopa, porque eu tinha medo de ingerir alimento e sentir aquilo de novo. E eu me recordo que eu não conseguia ficar sozinha em ambiente nenhum. Tipo, se eu tivesse numa casa cheia de gente e entrasse num cômodo sozinha, eu sentia como. Eu sentia medo, eu sentia uma opressão. Na época eu não sabia o que era, mas eu sentia uma opressão. E eu tinha muito medo. Pensa o que eu passei, só Deus sabe o que eu passei. Porque eu morava sozinha na época. Só Deus sabe o que eu passei naquela época. Eu recordo também que eu era acordada entre 2 às 3 da manhã. Como se alguém tivesse com a mão no meu pescoço, me sufocando. Eu sentia isso, eu sentia como se alguém tivesse me sufocando. Eu sentia que tudo isso aqui doía. Eu acordava com uma falta de ar. Eu, sabe, eu acordava desesperada. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei durante uma semana assim, sem saber o que estava acontecendo comigo. Eu tinha medo de ir no médico. O médico disse pra mim que eu tinha 3 dias de vida. Eu tinha medo e por isso eu não procurei um médico. Pra mim, eu achava que eu estava com algum problema de saúde. Eu tentava usar drogas, eu tentava fumar maconha, minha pressão caía, eu passava mal, eu tentava fumar cigarro, eu passava mal, eu tentava beber, eu passava mal, porém eu não conseguia deixar de usar as coisas, as drogas que eu era dependente. E só Jesus sabe o que eu passei. Eu me lembro que depois de uma semana, exatamente na segunda-feira, me lembro como se fosse hoje, uma amiga minha veio em casa me chamar para fumar um baseado e
Eu falei pra ela que eu não ia fumar e tal, e eu contei tudo que tava acontecendo comigo. Ela falou pra mim assim: amiga, você tá precisando de uma igreja? Aí eu falei pra ela: ai, amiga, tô mesmo. Aí ela falou assim: ai, vamos comigo na igreja da minha avó, que é a igreja onde eu congrego hoje. Ela falou pra mim: vamos comigo na igreja da minha avó. E eu fui com ela numa segunda-feira, às 3 horas da tarde, na tarde da benção. E quando eu cheguei lá, o pastor olhou pra minha cara e, e falou pra mim assim: não era pra você estar aqui. O inimigo tá tentando te matar todas as madrugadas. Sabe, quando ele falou aquilo pra mim, eu desabei a chorar. Eu desabei a chorar, eu desabei a chorar. Porque realmente era o que eu sentia, realmente era o que estava acontecendo comigo. Realmente toda madrugada, era todos os dias. Eu estava sendo acordada daquela maneira. E eu desabei a chorar. Desabei. Eu me lembro de algumas coisas que marcou, mas ele me disse muitas coisas, mas as que mais marcou pra mim foi que ele disse pra mim assim que Deus precisava que eu tomasse uma decisão, que eu saísse de cima do muro, que senão o inimigo ia ceifar a minha vida, sabe? Que o espírito de morte estava me rondando, que e realmente eu sentia isso, só que eu não sabia o que era. E depois dessa uma semana, depois que eu saí ali da igreja, eu continuei a sentir tudo que eu tava sentindo, só que foi mais intenso e pra mim foi pior, porque eu já sabia o que tava acontecendo, já sabia o que era. E eu morava sozinha na época, eu passei um inferno, eu passei um inferno. Eu me lembro que eu era acordada na madrugada, sabe? Era algo, tipo, muito assim. Eu tava dormindo, de repente eu já acordava, me sentava assim na cama, assim, e dali eu não conseguia nem me mover. Eu travava, eu congelava, e eu só conseguia pôr a mão no meu pescoço, assim. E eu lembro que eu clamava muito a Deus, eu falava pra Deus: me ajuda. Se o Senhor existe mesmo, me ajuda, me tira essa situação, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, sabe? Eu tava assim, as pessoas me viam e viam a morte em mim, porque eu não tava me alimentando. Eu já era muito magrinha por conta das drogas que eu usava e tal, e não me alimentava direito. Eu já pesava 47 quilos com a altura que eu tenho hoje, 1,55 m. Eu pesava 47 quilos. E quando aconteceu isso aí, eu fui pra 39 quilos. Eu tava, tipo assim, só pele e osso, pele e osso. Os meus olhos, assim, tava com umas olheiras profunda, porque eu não conseguia me alimentar. Eu não conseguia dormir, quer dizer, perdão. Eu não conseguia dormir. E eu passei muito, sabe? Foi muito ruim tudo que eu passei, só Deus sabe. Eu era acordada assim, eu não conseguia me mover, eu não conseguia nem ficar de joelhos pra orar. Eu não conseguia me mover, isso aqui tudo doía. Era uma falta de ar, como se realmente alguém tivesse me sufocando, assim, sabe? E eu sabia. E aí, nesse instante, já na segunda semana, eu já sabia que era demônio, sabe? Eu clamava a Deus, eu falava: Deus, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. O Senhor existe mesmo. O Senhor existe mesmo. Tira tudo isso de mim, tira esse demônio de perto de mim, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Naquele momento eu tava preferindo a morte do que ficar vivendo, do que ficar passando por tudo aquilo, sabe? Foi horrível, só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o que eu passei. E depois de umas 2 semanas passando por tudo isso, eu comecei a melhorar, sabe? Comecei essa opressão que eu sentia, esse medo de ficar sozinha foi passando, o medo de me alimentar foi passando e conseguir comer normalmente. Eu comecei a me passei a não ser mais acordada nas madrugadas daquela forma. A opressão que eu sentia o tempo todo diminuiu e E aí começou o meu processo de libertação. Eu abri o meu coração, deixei o Espírito Santo trabalhar, deixei ele fazer a obra na minha vida, deixei ele começar a me libertar. Isso é uma longa história, fica um assunto para um próximo vídeo, porque de cada libertação que eu passei tem
mas tem longas histórias para contar de como eu me libertei da maconha, de como eu me libertei do álcool, da masturbação, pornografia, da vida promíscua, do homossexualismo, de como eu, sabe, como eu me libertei do vício compulsivo do roubo. São longas histórias, dá longos vídeos para me contar de cada libertação minha. E hoje eu sou alguém extremamente feliz, sabe? Sou liberta, vivo em santidade, em total santidade. Tô esperando o meu escolhido. Sabe, hoje eu realmente sou feliz, hoje eu conheço a felicidade, hoje eu tenho paz dentro do meu coração, sabe? Espírito Santo preenche o meu coração, preencheu todo o vazio do meu coração. Eu amo esse Deus, hoje eu sou apaixonada por Deus. A menina que dançava funk no mundo, a menina que dançava forró, pagode no mundo, hoje dança para Jesus. A menina que cantava música mundanas, hoje canta para Jesus, hoje eu faço parte do ministério de louvor. Hoje eu sou, sabe, feliz, eu encontrei uma família na igreja a qual eu congrego, eu amo os meus pastores, as pessoas de lá, sabe, super me acolheram, as pessoas super me acolheram, eu tenho uma família lá. E eu fui ungida a profetisa, eu fui ungida a ministra da palavra, hoje eu já prego a palavra do Senhor no púlpito. Eu, sabe, tem longas histórias para me contar para vocês, eu quero gravar vídeos, contar como foi que eu ganhei os meus irmãos, a minha mãe para Jesus, através de oração e jejum. Quero contar para vocês como foi isso. Hoje, para honra e glória do Senhor, todos os meus irmãos, minha mãe está na casa do Senhor. Eles não congregam na mesma igreja que eu, só o meu irmão mais velho, que congrega na mesma igreja que eu, ele, minha cunhada e os meus sobrinhos. Mas os outros, cada um tem sua igreja, mas estão, sabe, tudo encaminhado, graças a Deus, eu sou extremamente grata a Deus por isso. Quero contar para vocês também todas as experiências que eu tive com Deus, eu tenho vivido coisas lindas com Deus, eu tenho tido sonhos proféticos, já tive sonhos proféticos, visões, já vi anjos, já vi demônios, já vi o céu, já vi o inferno, já ouvi a voz de Deus audivelmente, assim como vocês estão me ouvindo aí agora. Sabe, tenho vivido coisas grandes mesmo. A menina que passava os finais de semana na madrugada em baile funk perdido no mundo, hoje é apaixonada por monte, por vigília, vivo em vigília todo final de semana. Todo final de semana a gente vai para vigílias. E eu tenho muitas experiências também em montes, em vigílias. Eu quero gravar vídeo para vocês contando todas as experiências que eu vivi com Jesus. E é necessário que eu conte tudo, porque o Espírito Santo tem me cobrado muito, ele tem pedido para que eu abra minha boca e conte tudo. Então eu vou contar tudo para vocês, quero compartilhar tudo com vocês, todas as experiências sobrenaturais que eu tenho vivido com Deus. E é isso, gente. Tá aqui, eu cumpri, Pai, o que o Senhor me pediu. Está feito.